Eu ouvi uma pregação recente que o Alberto fez na catequese, que não se coloca vinhos novos em odres velhos. E eu gostaria de partilhar um pouquinho sobre isso com vocês. É bem interessante porque muitas vezes a gente pensa somente na questão espiritual, né? Do Espírito Santo não vir sobre um corpo, um coração não pronto, não preparado. E claro, isso é o mais importante de tudo. Não se coloca o vinho novo do Espírito Santo num corpo cheio de pecado. Por isso tem a confissão, por isso tem o perdão, por isso tem as ferramentas para que nós possamos limpar o nosso corpo para melhor acolher o Espírito Santo, que tem uma função a cumprir em nós. Lembrando que tudo que nós fizermos, qualquer passo, nós dependemos totalmente do Espírito Santo, né? Então, até mesmo para transformar o odre velho em odre novo, é preciso a graça do Espírito Santo. É Ele que nos dá a graça de, por exemplo, fazer um bom exame de consciência, para ir para a confissão, confessar bem, né? Então nós estamos limpando o odre, que é o recipiente onde vai receber o vinho novo, o vinho da graça, o vinho que vai acolher a graça de Deus para poder esse vinho transformar o odre numa pessoa nova, numa pessoa virtuosa, numa pessoa santa. Essa é a função do Espírito Santo. Mas além do espiritual tem a parte humana. Na condição humana, por exemplo, a gente pode elencar em vários exemplos da vida, mas eu vou usar alguns aqui, que eu acho que é mais comum para todo mundo. Às vezes a pessoa está tentando buscar uma mudança, sei lá, está querendo emagrecer. Então, como que a pessoa vai fazer esse processo? Não adianta ela colocar vinho novo em outros velhos, ou seja, não adianta ela simplesmente colocar uma alimentação correta dentro de um corpo que já está totalmente inflamado. Então ela precisa preparar esse ambiente, remover toxinas, fazer uma boa limpeza desse organismo, de desparasitização, precisa preparar esse odre para receber depois uma nutrição boa para esse corpo, que vai trabalhar o processo que a pessoa precisa, que é o objetivo dela do emagrecimento. Então tem coisas que a gente faz errado, a gente só vai assim, acumulando aquilo que é certo em cima daquilo que é errado. Então que efeito que nós vamos ter? Nenhum. Ou melhor, o efeito de... Isso serve para várias situações da vida, eu estou usando somente um exemplo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão financeira, está totalmente fora de ordem, desorganizada, aquela situação que você recebe o seu salário não dá porque você já fez dívida para o mês inteiro, para às vezes 6 meses pela frente, e aí tudo que você recebe você não consegue dar conta de ter uma liberdade financeira, né? Então, é um problema a ser resolvido. E que às vezes você está tentando ali mês a mês fazer a coisa certa, mas com as atitudes erradas. Então não se coloca vinho novo em odres velhos. Isso serve para a vida espiritual, isso serve para a vida humana, isso serve para tudo. Tudo que você agora pensar que você tem um problema e você quer uma solução, você precisa pensar dessa forma. Não adianta com as mesmas ações, com as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos, querer resultados diferentes. E o que acontece? Muitas vezes, dentro daquilo que a gente está tentando mudar, tentando resolver, a gente pede para Deus sabedoria, discernimento, me dá uma luz, e Deus até dá. Mas é sempre importante ter em vista o odre. O odre precisa de uma mudança para que a graça que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, seja assentada na forma certa, do jeito certo, naquilo que você quer resolver. Então, senão nós ficamos assim, ó, no círculo vicioso. A gente começa com o que é certo, partimos do ponto errado, começa o que é certo, e vai, daqui a pouco a gente volta lá para estaca zero. Isso cansa, né? Aí, ou a gente volta para estaca zero, começa o processo tudo de novo, e aí começa de novo, o processo de, por exemplo, a reeducação alimentar, mas não cuidou lá do organismo que já estava inflamado, aí a gente volta para estaca zero. Então, várias tentativas desse ciclo vicioso vai cansando, chega um ponto que a gente desiste,
Ou a gente desiste e estagna aqui, ou a gente, na verdade, nunca se estagna de ficar parado no lugar, né? A gente vai para o ponto do zero à esquerda, a gente regride mais e mais e mais. E a nossa vida humana já nos ensina, desde a nossa infância, que a vida é feita de vários processos. Desde da nossa gestação, foi um processo de 9 meses, mas também tudo na vida. Para andar, foi um processo de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, engatinha, cai, levanta, até andar, até correr. Isso para tudo, né? Para tudo, para falar. Começa a falar, tentar, vai imitando o pai, vai imitando a mãe, vai imitando as palavras, até que aquilo internaliza e uma hora sai. E aí ocorre a fluidez no falar, né? Mas tudo teve todo um processo. Então a gente não tem como nós fugirmos dos processos da vida. Agora, uma coisa é você pegar e repetir um processo 1000 vezes ele errado. Isso é terrível. E o ser humano ele precisa aprender a acertar, mesmo que ele tenha várias quedas, nesse processo de perseverança ele vai tendo várias quedas. Mas ele precisa aprender o certo e aplicar o certo. Entende? É preciso, diante do que você queira resolver, e Deus sempre vai te dar a graça para que você resolva, mas é preciso que você olhe para o odre que você tem hoje, porque não se coloca vinho novo em odre velho, por quê? O odre é um recipiente lá das antigas. E se você colocar um vinho novo no odre velho, esse vinho novo vai estourar o odre, porque o odre está velho. Então nós somos esse odre velho. Precisamos assentar aquilo que é graça de Deus naquilo que velho precisa ser também transformado, né, pela sabedoria de Deus para que seja novo. Então, dentro de qualquer situação que você queira mudança, você tem que olhar para o que você já é ou já construiu até hoje com fórmulas e meios errados. E aí precisa tirar os meios errados e assentar os meios certos.